Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5:16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu e você temos necessidade de sermos luz nesse mundo em trevas. Queridos, Naamã, segundo a palavra de Deus, ele era um leproso em Israel. E seria impossível ele ocupar um alto cargo em Israel. Porém, na Síria, Naamã, ele era um famoso general, general sírio. O rei da Síria, então, manda um comunicado ao rei de Israel, pois na concepção pagã, o sacerdote e o profeta são apenas empregados na corte do rei. Em sendo assim, o rei sírio enviou antecipadamente o pagamento pela cura de Naamã. Na moeda atual, seria aproximadamente 60 mil reais, uma bela soma de um rei para um outro rei, isto para efetuar os serviços do profeta. O rei, então, quando recebe aquela carta enviada pelo rei da Síria, o rei de Israel rasga as suas vestes como sinal de luto e horror, pois entende que o rei sírio está procurando um pretexto para a guerra, pois aqueles países se alternavam entre guerra e paz, e momentos também de cooperação um com o outro. A nossa abordagem aqui é sobre esta garota que foi levada cativa. É uma menina, irmãos, com um brilho espiritual. Ela, na verdade, causa à minha pessoa um certo constrangimento. A palavra nos mostra que aquela garota, ela era escrava. Ela poderia ter ficado quieta, mas ela presenciou a dor e o sofrimento daquela família por causa da enfermidade de Naamã. Mas quem era Naamã? A Bíblia diz que ele foi o homem que levou cativa, aquela garota cativa da sua terra. Será que ele não merecia morrer por conta daquela maldade? O que nós podemos aprender com essa adolescente? A Bíblia diz que ela foi levada como prisioneira de guerra para ser escrava na Síria. Ela perdera em sua vida as coisas mais importantes, tais como liberdade, a sua terra natal, o seu povo, sua família, os seus amigos, o seu lugar de adoração na casa de Deus, o convívio com o povo de Deus. Mas apesar dela ter perdido tudo isso, irmãos, ela não perde a sua fé. Ela estava em uma terra distante, teve que trabalhar, sim, na casa de um homem doente, de um homem leproso. Essa situação aqui para a gente, do ponto de vista humano, é digno de fato de revolta, pois estamos falando de uma adolescente, mas não era assim que ela pensava. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, a palavra diz: Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, pois até quando se tornar grande, não se desviará desse caminho. Ao invés de agir com ressentimento e amargura, aquela garota foi luz. Ela foi luz na Síria. Marcas da vida daquela garota, daquela menina. A Bíblia nos mostra ela apenas como uma pré-adolescente. Ela sabia que Deus estava no controle e só o seu poder poderia transformar aquele coração duro. Eu começo a imaginar a convicção na vida dela, pois ela deve ter falado com muita convicção do Deus de Israel e do profeta Eliseu, pois isso despertou o interesse daquele homem em querer de fato ouvi-la. E com certeza, não foram só as palavras daquela menina que convenceram o general, mas eu acredito que o seu testemunho em um ambiente difícil e hostil, com certeza Naamã e sua esposa observavam o comportamento dela, a forma como ela demonstrava sua fé. O ambiente era difícil, sim, era difícil. Isso fez dela uma luz. A sua atitude trouxe esperança para a vida de Naamã, pois ele já não enxergava mais nada além da doença. O testemunho da menina fez reavivar, fez reviver uma luz, um brilho no caminho de Naamã. Em Mateus 5,16 diz isso, uma luz. Irmãos, eu e você somos desafiados por Jesus a brilharmos diante dos outros. Sabe por quê? É que nos dias de hoje existem muitos Naamã à procura de luz. São pessoas desanimadas, frustradas, que tateiam pela vida, cujo fracasso, infelizmente, elas nocautearam. Elas precisam de luz.
A garota do relato não tem seu nome revelado, mas apenas uma história, mostrando que todos nós podemos agir à semelhança dela. Basta que o Senhor apareça e faça a diferença nas nossas vidas. O retrato dessa história está em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Obrigado, Pai, pela tua palavra e pela tua bondade. Eu te agradeço por tudo isso em nome de Jesus. Queridos, esse é o desejo que o pastor Marcos Limeira tem para a tua vida no dia de hoje. Amém.